Fala galera, tudo bem? Aqui é o professor Davi Militão, professor de História, para mais um vídeo para vocês. Queridos, vamos dar continuidade ao tema Formação dos Estados Nacionais. Agora o caso francês e o caso inglês. Meus amigos, é o seguinte, a Guerra dos 100 Anos, que foi um conflito entre Inglaterra e França, terá como grande consequência a centralização política e administrativa, tanto na França quanto na Inglaterra. Ou seja, essa guerra vai levar de fato à centralização política naqueles estados. Agora, por quais motivos ocorreu a Guerra dos 100 Anos? Lembrando, a Guerra dos 100 Anos ela não durou 100 anos, e sim 116 anos, beleza? Vamos lá. E também não ficaram guerreando 116 anos direto, ok? Haviam conflitos diretos entre ingleses e franceses, depois momentos de trégua, enfim. Nem os ingleses, nem os franceses tinham condições de ficarem lutando sem parar por 116 anos. Caso fizessem isso, seriam dois estados totalmente o que, gente? Destruídos. Agora, o que levará a esse conflito? São dois principais motivos, que são eles. Primeiramente, questão sucessória francesa. Após a morte do rei francês Carlos IV, que era da dinastia Capetinga, ocorre então uma disputa pelo trono francês. Uma disputa entre Philippe de Valois, os Valois, uma família de nobres franceses, contra o rei inglês Eduardo III. Ok? Os dois eram parentes de Carlos IV, ok? Da dinastia Capetinga, e aí começou então uma disputa pelo poder, uma disputa pelo trono francês naquele momento, ok? Então, um dos motivos da Guerra dos 100 Anos é a disputa pelo trono francês entre Filipe de Valois e o rei inglês Eduardo III. Outro motivo é a disputa entre inglês e francês, gente, pela região de Flandres, ok? Naquela época pertencente à França e hoje em dia pertencente à Bélgica. Tudo bem? E a região de Flandres era um grande o quê? Era um grande entreposto comercial, ou seja, uma região onde se comercializava diversos tipos de produtos, principalmente tecidos. Então, naquele momento, gente, a Inglaterra tinha o quê? A Inglaterra tinha interesses naquela região que pertencia à França. Então, percebam, os ingleses queriam assumir o trono francês e, além disso, os ingleses queriam que a gente ter um livre comércio na região de Flandres. Por esses motivos, então, se inicia a Guerra dos 100 Anos, a guerra entre ingleses e franceses. Naquele momento, os franceses, então, vão tentar impedir que os ingleses dominassem a região de Flandres e tentarão impedir que os ingleses assumissem o que, gente? Assumissem o trono francês. Nesse conflito, a França acaba, no final, vencendo a Inglaterra, sim, os franceses acabaram vencendo os ingleses, e, gente, nessa guerra nós tivemos várias consequências. E a principal consequência desse conflito entre ingleses e franceses é a centralização política e administrativa. Ou seja, após esse conflito, ocorrerá na França uma total o quê? Centralização política. Veremos isso mais à frente. Essa centralização política não foi muito bem aceita por todos os nobres, famílias de nobres na França, mas após esse conflito, após essa guerra, ocorre essa centralização política. Como assim, Davi? Como assim centralização política? Então, gente, em todo o território francês e depois em todo o território inglês, ocorrerá uma unificação de terras, de impostos, de leis, do exército, ok? Então o rei conseguirá o quê? O rei conseguirá naquele momento, pós-guerra dos 100 anos, centralizar todo um território, centralizar toda uma região, criando os mesmos impostos para toda aquela região, as mesmas leis, aplicando as mesmas leis e, gente, um exército unificado. Um exército o quê? Um exército nacional comandado por quem? Não mais pelos senhores feudais, não mais pelos nobres, e sim por quem? E sim pelo rei. Tudo bem? E aí, além disso, outra consequência desse conflito foi o sentimento nacionalista gerado entre ingleses e franceses, mas muito mais, gente, nos franceses. Um caso, por exemplo, que levará esse sentimento nacionalista, a ser gerado nos franceses, é o caso da Joana d'Arc, aquela mulher que vai lutar naquele conflito, ok? E a gente, querendo ou não, a luta da Joana d'Arc, apoiando o rei francês, apoiando o Estado francês, apoiando os franceses contra a Inglaterra, levará ao quê? Levará ao surgimento do sentimento nacionalista. Ou seja, aquele sentimento de pertencimento à mesma nação, ao mesmo povo, de vocês possuírem o quê? Laços em comum. Então, a Joana d'Arc, a luta dela, o discurso dela, favorável à França, ou seja, contrária à dominação inglesa naquele território, levará os franceses a terem o quê, gente? Um sentimento de nacionalidade, um sentimento o quê? Nacionalista. O que isso significa? Os franceses irão perceber o que, gente? Que possuíam o quê? Que possuíam laços em comum, possuíam características em comum. Isso leva o quê? Isso leva a um sentimento nacionalista, isso leva à união daquele povo, leva um sentimento de nação. E aí, aproveitando esse sentimento,
Os Valois, no caso agora Felipe Valois, que será o Felipe IV, conseguirá o que, gente? Ele vai conseguir então promover o quê? A centralização política no território francês. Então, a luta de Joana d'Arc ao lado dos franceses, ao lado do seu povo contra a Inglaterra, levará esse sentimento nacionalista a ser expandido por todo o território francês. Uma mulher, que naquele momento não era muito comum, né, gente? Uma mulher lutar, e aí aquela mulher ela vai lutar, apoiando a França, obviamente, contra os invasores ingleses, e após a morte de Joana d'Arc, né, ela foi morta, né, foi capturada, depois foi morta, considerada como herege, porque uma mulher, né, jamais uma mulher poderia lutar, jamais uma mulher poderia lutar numa guerra, jamais uma mulher poderia ser tão forte como o homem, né? Naquela época tinham esse sentimento, tinham essa personalidade, tinham, né, enfim, pensavam desse jeito, infelizmente, totalmente machista, né? E a gente, naquele momento, então, após a morte de Joana d'Arc, ocorre o quê? Ocorre a expansão do sentimento nacionalista em todo o território francês. Poxa, ela morreu por quê? Ela morreu pela França. Ela morreu lutando pela França. Ela morreu lutando contra os invasores ingleses. Isso leva o que, gente? Isso leva à união dos franceses, gerando o quê? O sentimento nacionalista. E após esse conflito, né, os franceses promovem o quê? A sua centralização política. O mesmo ocorrerá na Inglaterra. Entretanto, na Inglaterra haverá uma guerra antes, né, dessa definitiva centralização política. Veremos mais à frente, em outros vídeos, ok? Como ocorreu a centralização na Inglaterra também. Beleza? E a gente, então, tá aí para vocês os ingleses expulsos do território francês após as derrotas de Patay, Formigny e Castillon. Ou seja, né, os franceses derrotaram os ingleses, né, após essas batalhas de Patay, Formigny e Castillon, os franceses derrotaram os ingleses foram embora. Tudo bem? Então percebam, né? Guardem o que guardar da Guerra dos 100 Anos. Os motivos, né? Quais são os motivos? Questão sucessória e a tentativa também dos ingleses de dominar a região de Flandres, que era um entreposto comercial, uma região comercial muito importante na Europa. E aí, nesse conflito, os franceses vão vencer os ingleses e após esse conflito ocorre o que, gente? A centralização política, tanto na França quanto na Inglaterra. Beleza? Tudo bem? Então, gente, dúvidas, questionamentos, por favor, deixe no vídeo aqui embaixo. No mais, beijos, abraços, até mais. Tchau, tchau.